Noções de sistema operacional Windows e noções de sistema operacional, aula 2. Essa aula é focada no concurso da Prefeitura de Contagem, Minas Gerais. Um concurso que é organizado pela Banca Instituto Access, cuja parte de informática é meio que nebulosa. Eu sou o professor Pablo Leonardo, você está no canal Estudo Top. E, aliás, por favor, já dá um clique aí no joinha, se inscreva no canal, né, e clica aí no sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo, você não pode perder esse conteúdo de ponta que eu estou disponibilizando para você gratuitamente. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte, né, de sistema operacional. A gente tem a aula 1 aqui no canal. Se você não assistiu a aula 1, volta lá e assiste para depois você assistir essa aula 2. Tá certo? Bom, então vamos continuando. Lembrando que aqui tem, né, as minhas redes sociais, né? Tem aqui, ó, @professor Pablo Leonardo, tá bom? Tá aqui o Instagram e aqui tem o meu site. E é nesse site que vocês vão encontrar os cursos, as apostilas e por aí vai. Tudo para esse concurso. Agora, se você dá uma lida aqui embaixo na descrição do vídeo também, você vai encontrar tudo. Então vamos que a gente tá com pouco tempo para perder, né? Então vamos lá, pessoal. Olha só, essa parte de sistema de arquivos eu não vou abordar. Nomenclatura usada em arquivos. Isso diz respeito ao quê, gente? Regras que a gente deve seguir para dar nome aos nossos arquivos. Porque, gente, vocês precisam entender que não é simplesmente chegar e dar qualquer nome aos seus arquivos no Windows. O Windows ele tem, na verdade, regras que você deve seguir para você conseguir nomear os seus arquivos corretamente. Exemplo, eu posso ter aqui dentro do meu computador, por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui uma pasta chamada Pablo. E dentro dessa pasta eu posso ter um arquivo chamado Pablo, outro arquivo chamado Pablo, outro arquivo chamado Pablo e outro arquivo chamado Pablo. Opa, mas que tanto de arquivo chamado Pablo? Sim. Esse aqui é AVI, esse aqui é DocX, esse aqui é PDF e esse aqui é .exe, por exemplo. Ou seja, dentro de uma pasta eu tenho vários arquivos. Se você olhar esses arquivos, o primeiro nome deles é igual para todos os arquivos, mas essa segunda parte aqui, que é essa sigla que a gente chama de extensão, é isso que vai diferenciar um arquivo do outro. Tá? Essa primeira parte, gente, o nome é a gente que dá. A extensão é colocada automaticamente de acordo com o arquivo que você está gerando. Aqui é um vídeo, aqui é um arquivo do Word, aqui é um PDF, aqui é um arquivo executável, e por aí vai. E é interessante, pois a banca exige que você conheça, viu, gente, as principais extensões de arquivos no Windows. Por quê? Porque na prova ela vai perguntar sobre as extensões. E se você não souber, você perde a questão. Tá certo? Ele pode te dar um arquivo e te perguntar, né, qual é a extensão daquele arquivo ali, ou aquela extensão representa o quê, por exemplo. Quais são as extensões que eu recomendo que vocês saibam? Por exemplo, aqui, ó. Se eu pego aqui, ó. Vamos lá. Extensões de vídeo. Quais são as principais? AVI, FLV, MP4, MPG. Tá? Essas aqui seriam as principais extensões de vídeo. Se a gente pega extensões de áudio, quais são as principais? MP3, WMA, Wave, tá certo? Essas seriam as principais. Imagem. Quais são as principais? PNG, JPG, GIF, TIFF, PNG, WebP, BMP, etc. Tá?
Aí você tem aqui, ó, do Word. Aí você tem docx, doc, dotx, dot. E por aí vai, tá? Mas aqui já tem bastante extensão para você estudar. Eu recomendo que você tire uma foto aqui da tela, né? Ou que você anote aí no seu caderno. Tá certo? Bom, voltando para cá, a regra é a seguinte. Quando você tem, né, o nome do arquivo, é isso aqui, ó, nome.extensão. E o nome.extensão, ou seja, tudo deve ter, no máximo, 260 caracteres, inclusive contando com o ponto. Tá? Então, nome.extensão, no máximo, 260 caracteres. Mas eu coloco isso aqui, ó. A extensão é uma sigla, tá aqui, ó. A extensão é uma sigla que define o tipo do arquivo. Nomes de arquivo, nome.extensão, não podem ter mais do que 260 caracteres. Os seguintes caracteres não podem ser usados em nomes de arquivos e pastas. São esses caracteres aqui. Então, você precisa decorar isso aqui, tá? É só você fazer uma cabeça e fazer dois olhos, que são os dois pontos. Tá faltando os dois pontos aqui. Pronto. Você tem que fazer os dois olhos, que são os dois pontos. Aí depois você faz o nariz aqui, que são as 3 barras, que você tá vendo aqui, ó. Aí depois você faz o asterisco, que você tá vendo aqui. E o interrogação. Aspas duplas, que nós estamos vendo aqui. E depois o sinal de menor e o sinal de maior. Esses são os caracteres que não podemos usar. Então esse aqui a gente não pode usar em nome de arquivos e pastas. Tá certo? São esses caracteres aqui. Beleza? Continuando. Aqui, gente, eu estou falando para vocês o seguinte, basicamente, que todos esses caracteres, porque olha só, o nome do arquivo é aula1.pdf, não é? Só que essa parte que está amarela aqui é a localização desse arquivo dentro do meu computador. C2 pontos, barra usuários, barra Pablo, barra documentos. Só que no frigir dos ovos, todos esses caracteres fazem parte do nome do arquivo. Se eu fosse contar quantos caracteres eu tenho aqui no nome do arquivo, eu deveria contar todos esses caracteres da localização dele também, porque eles também são contabilizados como fazendo parte do nome do arquivo. E um outro detalhe, o Windows ele não é case sensitive. O que isso significa? Que ele não faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas em nomes de arquivos e pastas. Ou seja, para ele, isso aqui, ó, tudo maiúsculo, caderno, ponto, PDF, é a mesma coisa que isso aqui, tudo minúsculo. Caderno, ponto, PDF. E ele não aceita que esses dois arquivos estejam salvos no mesmo local. Ele não é case sensitive. O Linux é. O Linux, ele consegue fazer essa diferenciação, né, dos caracteres aí em nomes de arquivos e pastas. Beleza. Aqui tem as principais extensões, tá certo? As tabelas e tal. Aqui eu venho ensinando a usar o mouse. Lembrando mais uma vez, se você quer estudar para o concurso da Prefeitura de Contagem, não marque bobeira. Faça o meu curso que eu vou te ajudar com a informática. A informática, gente, é a disciplina que mais elimina candidatos nesse concurso da Prefeitura de Contagem. Mas é assim, disparadamente. Por quê? Porque às vezes você deixa para a última hora, compra curso barato demais, aulas rasas e tal, e não resolve o problema. Tá? Eu estou te entregando aqui tudo desse tópico, né? Que é noções de sistemas operacionais e noções de Windows. Porém, a gente está na nossa aula 2 e aqui seriam pelo menos 13, 14, né? Ou serão 13, 14. Então, assim, para você adquirir, né, tudo isso rapidamente, né? E isso é apenas um dos tópicos, só para você entender o tamanho que é
a coisa, né? Porque você vê ali no edital, parece que é uma coisa muito pequenininha. Pega lá as questões da banca para você ver, para você entender como é que é. Não estou falando que você não vai conseguir, mas você tem que pegar as questões para você entender como é que é isso. Tá? Então vamos lá. Bom, tela de boas-vindas. O que é essa tela de boas-vindas, gente? A tela de boas-vindas é a primeira tela que aparece quando você inicia o computador. É aquela tela que vai te mostrar o quê? Contas de usuários. O que é uma conta de usuário? A conta de usuário é o que vai permitir que você entre no sistema. Porque, por exemplo, quando você passar no concurso da prefeitura, quando eles te cadastrarem no sistema, colocou lá, essa aqui é a Romilda, né? Então, eles estão criando uma conta de usuário Romilda dentro do sistema da prefeitura. De forma que, quando a Romilda chegar ali, ele reconhecer o rosto, ou as digitais, ou o cartão dela, né? Vai permitir a entrada dela no sistema. Então é isso. Né? A tela, para usar o computador, é necessário que nós tenhamos contas de usuário. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Contas de usuário. Para usar o sistema, é necessário que se tenha uma conta de usuário. No Windows, ela pode ser de convidado, usuário ou administrador. Não há limitações quanto ao número de contas que podemos criar no Windows. Gente, todos os meus cursos são assim, tá? Mas assim, bastante detalhados. Mas bastante. Então, olha só, para usar o sistema é necessário que se tenha uma conta de usuário. No Windows, ela pode ser de convidado, pode ser uma conta de usuário ou administrador. Não há limitação quanto ao número de contas que podemos criar no Windows. Tá, nós vamos falar sobre isso. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, vamos adiante. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, né, se eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a Júlia e eu tenho aqui a Polly. O que isso quer dizer? Que eu tenho duas contas de usuários registradas nesse computador. E quando eu ligar o computador, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar essas duas contas e aí as meninas vão escolher se é a Júlia ou se é a Polly e vai digitar a senha, a princípio, para entrar. Quando ela digita a senha e entra, a gente fala que ela fez o quê? Logon. A gente fala que ela está o quê? Logada. Por quê? Porque ela se logou no sistema, ela entrou no sistema. Ela abriu uma sessão de utilização. Olha esse termo, cara. Olha esse vocabulário. Se você não souber o que é sessão de utilização, foi esse bebê passando no seu pescoço na hora da prova. Sessão de utilização, meu filho, é quando você simplesmente coloca seu nome de usuário e senha e o computador se abre para você. Então você abriu uma sessão de utilização. Nossa senhora, eu estou percebendo que tem alguma coisa. Gente, eu vou praticar meu vício aqui agora. Aliás, eu estou fazendo essa aula de graça para você. Você vai ter que me prometer o seguinte. Quando você passar no concurso, você vai me dar um carrinho. Hot Wheels, tá? Custa... quando eu tenho mais de 1.000 Hot Wheels. Quando eu comprava era R$5. Agora deve estar uns R$18.000. E o meu maior vício, creme para as mãos. Um homem com suas mãos ásperas não é um homem. Você tá doido? Eu sou viciado em creme para as mãos, gente. Adoro creme para as mãos. Nossa, Pablo, que eu vou te dar um creme para as mãos da L'Occitane. Não precisa não, eu gosto desse aqui mesmo. Qual que é, hein? Natura. E tem um de castanha, que eu tô na alça dele. Tem muito tempo que eu não compro, viu, gente? Tem que ser esse aqui, tem que ser o baratinho. Tem que ser. Bom, então,
quando você faz o logon, você tem o direito de usar o sistema. Agora se liga nisso aqui. Se liga! Vamos imaginar que a Polly logou e ela abriu o Word e ela abriu o Excel e ela abriu o PowerPoint. Certo? Então, a Polly se logou, abriu o Word, abriu o Excel e abriu o PowerPoint. Aí ela tá usando o computador, beleza e tal. Aí, a Júlia vira e fala assim, ô Polly, tô precisando usar o computador. E aí, nesse caso, nós temos duas opções. Ou a Polly faz o logoff, que é o que a gente chama de sair, né? E quando ela fizer isso, o que vai acontecer? Todos os programas que ela está usando serão encerrados, porque vai fechar a sessão dela para que a Júlia possa entrar. Então, se a Polly sair, acontece isso aqui, ó. Fecha tudo e a Júlia entra. E agora a Júlia vai entrar e vai poder usar o que ela quiser. Isso se ela usar o comando sair, porque o comando sair faz o quê? Encerra a sessão de utilização atual e retorna o Windows para a tela de boas-vindas, para que um outro usuário possa se logar. Sim, Pablo, sim. Possa se logar. Tá? Então, se ela usar o comando sair, vai acontecer isso. Vai encerrar a sessão dela, né? Para que a Júlia possa entrar. Aí, quando ela quiser voltar, ela vai ter que abrir tudo de novo. Mas, aqui, ó, sair. O sair, gente, já foi chamado um dia de logoff. Pode ser que na prova até venha. Não parece nome de vodka? Me dá uma logoff? Ice. Parece. Não parece? Ou então parece também aquela comida que sua mãe gosta de fazer no domingo, logoff de frango. Tem também o logoff de carne. Não tem? Aquele é ótimo. Adoro. Olha, o tio contando piadinha. Bom, aí nós temos aqui. O pessoal fala assim... Cara, você trabalha muito feliz. É porque eu trabalho com realmente o que eu gosto, mas não é só trabalhar com o que eu gosto, é porque Porque, na verdade, gente, o trabalho, ele é em troca de alguma coisa que é dinheiro. Não é? Todo mundo trabalha por dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Se alguém virasse para mim e falasse assim, você vai trabalhar de graça, só que você vai ter um passe livre para você não pagar a conta de luz, não pagar a conta de água, não pagar condomínio, prestação de carro, gasolina, aí tudo bem, eu não precisaria do dinheiro. Mas eu faço isso aqui, nesse caso aqui, eu tô fazendo de graça. Mas eu sei que eu tô te ajudando. E aí, é tipo, eu considero que eu fazendo a minha parte, você vai ser beneficiado com isso, e um dia, quando você tiver a possibilidade, você vai fazer a sua parte para ajudar alguém. Porque eu acho que o nosso mundo está muito egoísta. As pessoas estão muito egoístas. E você sabe o que acontece? Às vezes o cara está assistindo minha aula de graça aqui, está falando mal. Ou então, ele está assistindo minha aula de graça, aí depois, quando ele passa no concurso, ele pega isso aqui, faz uma pirataria e vende para os outros, sendo que ele conseguiu por meio de uma aula gratuita. Então, assim, ajuda quem está precisando. Só. Vamos ajudar. Entendeu? Porque você está sendo ajudado agora, está tendo oportunidade, mas você vai ajudar outra pessoa depois. É assim que funciona. Né? Bom, então o trocar de usuário, gente, ele vai ser o seguinte. O trocar de usuário, ele não vai fazer assim, né? Permitir, fechar a sessão da Polly para que a Júlia entre. Não. A da Polly fica aberta, a Júlia pode entrar e aí a Júlia pode abrir os programas dela, o Word, Photoshop e por aí vai. Só que aí, por exemplo, numa prova ele fala assim, é possível que dois usuários estejam logados ao mesmo tempo no computador? É possível? Sim. Por meio de qual recurso? Ora, por meio do trocar usuários. Aí a gente pode ter duas contas logadas ao mesmo tempo. É interessante? Eu não acho. Por quê? Porque está consumindo memória do computador. Aí sim, tem muita coisa aberta ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu não acho interessante. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para falar do Windows Hello na próxima aula. Tá bom? Ó, eu quero te pedir para você dar um joinha nesse vídeo, que ele foi bom. E para você se inscrever no canal. Se eu não cumprir o que eu tô te prometendo, depois você sai fora. Deixa seu comentário aí para mim também. E ó, mais uma vez, tá? Isso aqui é ouro.
Isso aqui é ouro. Não existe apostila física de informática para você comprar tão boa quanto a minha. Aqui tem teoria completa, tem exercícios da banca, tem dicas, tem todos os meus pensamentos estão aqui dentro. Essa marca é minha, Estudo Top. E o link está aqui embaixo. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Abração. Tchau, tchau.